Com o aumento da tecnologia, isso trouxe melhorias, e quais foram as melhorias para os especialistas de trânsito? E o quanto isso está sendo implementado? Aqui são duas perguntas para a gente poder dividir, e aí no seu modo de ver, tá? Como isso está sendo implementado no setor privado e no setor público? E se está sendo implementado da mesma forma, com a mesma velocidade, e como é que você enxerga isso? A tecnologia, o aumento da tecnologia trouxe melhoria para os especialistas de trânsito e ela está vindo com a mesma velocidade para o setor público e privado? Como é a sua percepção com relação a isso, Wender? Bom, a percepção ela é boa, ela é positiva em relação à utilidade, à necessidade, né? Bom seria se nós não precisássemos de alguns recursos tecnológicos que são empregados hoje, porque alguns eles vêm exatamente para suprir alguma falha humana propriamente dita. Exemplo, nós temos aí uma crescente na utilização, na escala de produção industrial dos veículos, sobretudo de carga, né, em relação aos sensores de aproximação de faixa lateral, né, e também de saída da pista, correto? Isso. Por outro lado, isso indica para nós uma pouca utilização dos retrovisores por parte do condutor. Acha que o aumento da Tá? tecnologia pode estabelecer novos padrões de comportamento para o condutor que podem ser arriscados também? Exato, os comportamentos arriscados eles estão sendo supridos pelo recurso tecnológico. Certo. Né? Pronto. Tá? É isso que eu quero Compreendi. dizer. Bom seria que o condutor tivesse essa atenção redobrada de forma permanente. Mas a tecnologia se antecipou exatamente porque já houve um diagnóstico que mostrou, olha, existe uma falha aqui. Vamos tentar contrapor essa falha com esse sensor. Exato. Né? As câmeras que são utilizadas nas cabines dos veículos, né? Que elas monitoram o comportamento, né? O grau de atenção, né? Se o condutor está prestes a dormir, está meio sonolento ali, elas vêm exatamente porque isso tem acontecido de fato. Exato. Seja o excesso de horas trabalhadas, né? O excesso na direção do veículo automotor, seja alterações de temperatura, né? Tem muito caminhão que não tem ar-condicionado, está circulando por aí. E isso gera um cansaço a mais no profissional, no motorista. Então, a questão do ar-condicionado não é luxo. Já foi um dia, né? Mas de algumas décadas para cá, de pelo menos 2 décadas para cá, é necessidade. Né? No sentido de promover melhor ergonomia, melhor conforto para o profissional ter melhores condições de desempenhar cada vez melhor o seu trabalho na condição do veículo automotor. Sobretudo de carga, porque transportar carga não é a mesma coisa de você conduzir um automóvel, uma caminhonete, num passeio, numa viagem, por mais Certamente. longa que seja. Né? Então, o recurso tecnológico ele é bem-vindo, ele é necessário, e está sendo implantado assim, numa velocidade, numa escala ainda relativamente pequena. E Grandes grupos empresariais têm aderido. Não tenho visto na mesma proporção, por exemplo, no segmento público. Né? Não tenho visto. Mas entendo como extremamente útil porque auxilia os profissionais na construção de um diagnóstico mais assertivo, um estudo mais detalhado. Agora mesmo, eu escrevi um artigo científico, né, uma especialização que eu concluí, sobre sinistros de trânsito relacionado a órgãos de segurança pública. Nós não temos uma memória de sinistro de trânsito envolvendo os veículos dos órgãos de segurança pública. Não são todos os estados que desenvolvem isso. Né? E eu fiz um trabalho sobre isso. Então, é necessário, né, que nós possamos ter recursos tecnológicos, uma tomada de decisão dos gestores nesse sentido.
E a indústria, né, o frotista que tem investido nisso, ele, obviamente, que tem um recurso financeiro, um capital financeiro envolvido, empregado, Sim. mas existem vidas envolvidas que, com a tomada de decisão a partir desse levantamento, desse acompanhamento e monitoramento, sem dúvida alguma, né, isso vai ajudar a evitar que mortes aconteçam. Inclusive, a implantação de novas tecnologias vai de encontro com aquilo que você trouxe para nós aí, que é atuar não somente depois que ocorre o sinistro ou a infração, mas atuar com antecedência no quase sinistro, no quase infração, para a gente poder monitorar. As tecnologias como a telemetria, por exemplo, ela não atua no depois, ela atua no antes. Se está ocorrendo frenagem brusca, então pode ser feito um trabalho ali educacional, um trabalho preventivo. Se está ocorrendo aceleração brusca, excesso de velocidade por trecho, por setor, então a empresa pode atuar no antecedente, né, antecedendo a situação de risco, né, antes que aconteça o sinistro, antes que ocorra a infração de trânsito. Então, as tecnologias elas vêm de encontro e o setor público deixa de aproveitar uma grande oportunidade no sentido de dar essa resposta para a sociedade, né? Como os seus colaboradores, como os seus prestadores de serviço, como coleta de resíduos sólidos de uma cidade, o transporte público de uma cidade, como é que está o comportamento dos condutores, que faz parte de uma cidade, para dar resposta para a sociedade, como é que eles estão se comportando, como uma empresa, um gestor de frota precisa dar essa resposta também para o seu empregador, né? Para o dono da empresa, para o setor logístico. Nós temos hoje empresas que são contratadas apenas se tiverem aquela tecnologia embarcada. Só são contratadas se tiverem a câmera de fadiga, né? Por quê? Porque o contratante exige que aquela empresa que está sendo contratada dê uma resposta com relação ao comportamento dos seus condutores. E o setor público perde uma oportunidade quando também não atua nesse sentido. E você trouxe esse ponto que é muito importante. Permita só fazer uma correção assim. Fique à vontade. Pontual. Não é de encontro, né? Porque de encontro é assim, é ao encontro do mesmo propósito. Ao encontro, perfeito. Perfeito. Mas uma outra observação que eu faço também é que o gestor que já investiu nessas tecnologias e que mantém, que aperfeiçoa e aprimora, porque comprovadamente ele está tendo ali uma economia, né? O investimento dele também precisa acompanhar o que falamos há pouco, o cuidado com o profissional, com o trabalhador. Ele precisa reverter aquele gasto que ele deixou de ter numa manutenção mais constante, mais permanente, por diversas razões, um dano, uma reparação, uma indenização pela via judicial que ele deixou de ter, né? É importante que ele também fortaleça esse outro lado a partir do investimento no capital humano, que é o mais valioso da organização, do grupo empresarial. Porque sem o capital humano, nada daquilo funciona. Né? Verdade. Então é importante fazer esse chamamento. Nós vamos ter, com certeza, frotistas nos assistindo, gestores nos assistindo, e que eles possam captar essa mensagem, trazer novos profissionais para arregimentar esse grupo interdisciplinar que é cada vez mais necessário, no sentido de otimizar a operação dele. Para e passo que ele reduz custo, ele tem que aumentar o investimento para melhorar a eficiência do processo produtivo dele.